amados. Hoje a gente vai estar falando sobre esse tema gratidão, a chave para a nossa evolução espiritual. E eu já utilizei essa passagem da Bíblia, que em tudo dai graças, que ensina a gente a ser grato em todas as circunstâncias. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Então, aproveitando que está o Thanksgiving, vamos falar aí mais profundamente sobre o que significa. Então, hoje a gente vai falar sobre o conceito da gratidão, porque às vezes a gente acha que sabe o que é, e aí vamos descobrir que muitas vezes não sabemos. Os tipos psicológicos, entendendo nesse estado de vibração da gratidão, ciclo vicioso, ciclo virtuoso, amadurecimento do ser, perspectiva da gratidão em nossas vidas, gratidão e elevação espiritual, e a gente conclui nosso tema. Tá? Primeiro questionamento é: se você acordasse amanhã só com o que você agradeceu ou se sente grato hoje, o que você teria? E é uma reflexão importante. Tudo. A senhora teria tudo ou não? Tudo. Temos um espírito missionário aqui com a gente. Tenho tudo que preciso, estará lá. Todos nós. Se a gente acordasse só com o que a gente se sente grato hoje? Deixa eu ver. Pararam para pensar se vocês teriam muitas coisas ou não, ou se a gente perderia ou não? É um questionamento importante. Não é à toa que a Joana colocou a gratidão como último dos seus livros na série psicológica. Tem uma série psicológica de autoconhecimento e o último livro é a gratidão. E faz todo o sentido quando a gente lê o livro e estuda a série. E aí vamos falar para o conceito. Deixa eu entender o que é gratidão. Então, utilizando o latim, a palavra gratidão significa gratus, é agradável, bem-vindo. Grato também é a raiz de termos relacionados com graça, gratuidade, também significando estado de espíritos, ações e ideias positivas. Isso vem do latim. Entendendo a perspectiva da Joana de Ângeles, o que significaria gratidão? E aí ela fala: entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Então a gente entende que ser grato é algo está sendo dado e eu dou de volta. Eu dou em parte. A gente entende como a gratidão nesse sentido, como uma moeda de troca. Alguém fez algo por mim, eu agradeço. Ainda dando continuidade ao que a Joana fala, ela diz: o processo de amadurecimento psicológico avança com a facilidade de expressar gratidão por tudo quanto sucedeu e tudo aquilo que venha a suceder em relação ao ser humano. Então eu começo a entender que gratidão é independente do que me aconteça e tudo que a vida me traga, eu agradeço. Aí fica um pouco mais pesado pra gente, porque a gente faz como assim? Absolutamente tudo, tudo. E ela fala: a gente agradece ao bem que veio, a gente agradece ao mal que não veio, e a gente agradece também ao mal que veio. No sentido de, a vida está trabalhando ao meu favor. Tudo que eu atraio por frequência. Não é verdade? Lei de atração, vibração, causa e efeito. Então eu começo a entender que eu estou no fluxo da vida. E eu entendo que tudo que a vida está fazendo é para extrair o melhor de mim. Então eu agradeço. Diante de uma prova, diante de uma expiação, de uma dificuldade, eu agradeço. Porque com certeza a vida está trabalhando o que há de melhor em mim. Senão, isso não estaria na minha vida. E quando a gente estuda a série psicológica, a gente entende todo o passo a passo e o caminho para a gente entender esse estado. Porque eu entendo essa inteligência suprema que rege a todos nós, encaminhando para o que há de melhor a gente. Mas para entender
certos conceitos, quando a gente quer entender o que uma palavra significa, eu sempre gosto de explicar isso, a gente vai no dicionário indo-europeu. E no dicionário indo-europeu é que quando aquela palavra foi criada, quando ela foi criada com algum propósito. Ela teve uma necessidade ao mundo que precisou ser conceituada. O dicionário indo-europeu é um dicionário caro, mas ele vale muito a pena, porque quando você vai estudar o conceito da palavra, não vai ter uma frase, não vai ter 3 ou 4 palavras, vai ter página, vai ter 2 páginas. Para você ver que como a informação foi sendo simplificada para nós ao longo do tempo. Porque certos conceitos, eles são mais profundos. E eles significam várias coisas. É lógico que eu não ia trazer 2 páginas aqui para explicar para vocês o que é gratidão, mas eu trouxe esse conceito mais aprofundado de que no dicionário indo-europeu, o que significaria gratidão. E aí eu descubro que esse dwer, que significa elogio, celebração, está em contato com o divino. Eu disse, como assim? Terminando de ler, ele fala, em outras palavras, ser grato equivale a sentir a presença do divino em nossas vidas. É o mesmo que estar em estado de êxtase. Permite-se ver valor, virtude e benefício em tudo. Olha como os conceitos são parecidos. E a jornada traz isso. Entenda que aquela necessidade de aprendizado veio para você para lhe trazer valores, para lhe trazer virtudes internas. Entendendo o conceito, ela traz 3 tipos psicológicos. E ela entra no primeiro tipo psicológico, que são as pessoas que não agradecem. Em algum momento das nossas vidas, ou até o atual, tem pessoas que passam por essas fases. Então, são sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, porque é baixa a sua capacidade de autoestima. E dessa maneira, fugindo para a situação egotista. Egotista é quando a pessoa só fala nela. A gente até faz uma brincadeira para lembrar de alguns conceitos. Você fala, o egotista sempre faz assim, nossa, eu cansei de falar de mim. Fale você agora de mim. Né? Quero ouvir de mim sobre outra perspectiva, que não seja a minha. E a pessoa está na fase de egoísmo. Em camadas de egoísmo, todos nós estamos. Mas o quanto vai depender da nossa maturidade. Porque quando a gente começa a amadurecer, a gente não olha tanto para a gente. A gente começa a olhar para o coletivo, a gente começa a olhar para o outro. E como eu posso contribuir? Mas nesse estado de consciência, ou nessa fase, ou nesse momento, tem pessoas que passam por fases, tem pessoas que passam toda a vida no ciclo vicioso de pensamento, né? No estado psicológico. E às vezes tem uma emoção que impera. A raiva, a frustração, a tristeza. E ela reverbera sobre as outras. Aí você imagina que nesse estado fica difícil perceber alguma coisa com clareza. Porque a gente está sofrendo. Né? A pessoa às vezes pergunta, mas como eu vou sair disso? Mas calma. Você está num momento de dor. Quando a gente está com dor, a gente não vê saída. Mas ele passa. A gente não vai ficar com dor eternamente. É uma fase. Lembra que a gente viu antes? No intuito de trazer um benefício ou um crescimento para a gente. Veio trazer algo do que há de melhor em nós sair, que vinha à tona, senão não vinha. Nossos processos expiatórios e provacionais é isso. Né? Então, nesse estado, a pessoa sente raiva, ela está com raiva em tudo, reverbera nas outras emoções, ela fica baixa vibração. E aí fica difícil estar nesse lugar de sofrimento. E aí a gente consegue ter uma visão lúcida e clara da vida nesse momento? Não. E as emoções atrapalham tanto que até como vai descrever algo que aconteceu, está carregado de emoção, está carregado de raiva, está distorcido, a visão está distorcida sobre as coisas. Até um áudio de WhatsApp, se você estiver muito chateado e você ouve, quando você se acalma e ouve de novo, às vezes ele tem outro contexto. Porque a gente não estava bem. E aí mostra as nossas projeções diante daquilo que a gente está vivendo. O projeto que eu sou. O mundo que eu estou vendo, o mundo que eu estou sentindo, que eu estou percebendo, é o meu mundo interno. Não é verdade? Então, quem está nesse ciclo vicioso está doente, está precisando de ajuda. Então, cabe a gente, estando nesses vícios, buscar terapia,
uma prática devocional que a gente se identifique, autoconhecimento, conhecimento, prática do bem, para a gente começar a sair desse ciclo. Porque não vamos normalizar e naturalizar estar assim o tempo inteiro, não deveríamos. E aí nós não somos imparciais diante das nossas narrativas. Eu gosto de insistir nisso porque, às vezes, quando a gente sente tão forte, a gente leva como uma verdade, o que a gente está sentindo. Mas se a gente trouxer um pouquinho de lógica, a gente percebe que não é real. Vai explicar para uma pessoa que já se afogou que a água não é um perigo. Não é um perigo, você não está sob perigo. Você vê a água, fica em pânico. Você está revendo e revivendo um trauma diante de algo. Isso, de maior proporção ou de menor, é o mesmo das nossas vidas. Em situações que despertam nossas dores, nossos gatilhos, a gente está vendo o nosso passado ali. A gente está vendo algo que a gente viveu, um momento de conflito. Ainda mais se traz à tona uma emoção muito forte. Por isso que eu digo, duvide do que você está sentindo. Não acredite nisso como uma verdade. E não tome nenhuma ação desesperada diante disso. Reflita que nesse momento você está precisando de ajuda. E aquilo não é real. Uma prática devocional ajuda. Seja no campo energético, no passe, no reiki, na meditação, entrar em contato com a natureza, cuidar das suas emoções, buscar algo que sempre vai te fazer se sentir melhor. Estar com a família, etc. E aí ela fala, os que agradecem apenas as coisas boas, que acho que é a maioria de nós, né? Sempre agradecem todas as alegrias que fluem, mas se olvidam, quer dizer, se esquecem de expressar a gratidão ante os embaraços que não sucederam, os insucessos que não aconteceram, né? E às vezes a gente não agradece pelo mal que veio. Se algo veio de ruim para mim, veio para tirar o melhor de mim, e se a gente parar para pensar diante de algo que foi extremamente difícil para a gente, depois que a gente passa, a gente fala, nossa, eu sou uma pessoa muito melhor agora. Nem era para tanto. Nem precisei reclamar tanto assim. Como eu estou me sentindo melhor agora? Olha, eu não paguei nenhum preço tão alto diante do que eu conquistei. Então, entender que esse insucesso, uma oportunidade, algo que a gente criou uma expectativa muito grande que não aconteceu, vem com um propósito. E está tudo bem. Isso é compreender o fluxo da vida. E aí entra o terceiro, que é os que agradecem por tudo. Sabe agradecer a alegria que vivenciam, as dificuldades que não se tornavam impedimento, as realizações edificantes e as dores que as alcançam, elucidando que tal acontecimento encontra-se em curso na lei de causa e efeito, porquanto somente lhes acontece o que é de melhor para o seu processo de evolução. E aí a gente já tem plena consciência de que tudo o que acontece na minha vida tem um propósito, eu estou de acordo com o fluxo da vida, eu agradeço. Agradeço no sentimento, agradeço no estar em estado de graça. E a Joana fala que se a gente entende esse conceito, e eu espero que vocês entendam, se minha lógica, o meu racional já começa a entender, é porque eu tenho como desenvolver ele dentro de mim e sentir. Porque se eu não tivesse nem a capacidade de sentir, eu não compreenderia. Então, fiquem os senhores todos sabendo que se vocês entenderem esse conceito, é porque vocês conseguem estar nesse estágio. Nem que a princípio seja por algum momento. Senão, nem conseguiria, não caberia essa ideia na sua cabeça. Para a gente entender melhor que a gente tem um compromisso também com o nosso processo evolutivo. E como a gente se sente, as virtudes que a gente potencializa em nós, ela vem e reverbera num coletivo. E aí eu compreendo, essa lei que ela fala, que a gente agradece, né, o interessante do Espiritismo e algumas doutrinas nesse sentido, eles trazem outras vertentes. O Espiritismo ele traz 3 pilares: ciência, filosofia e religião. E a filosofia estoica traz a lei de responsabilidade. Que tudo que acontece ao homem é próprio do homem. Tudo o que me acontece é meu. Seria impossível acontecer qualquer coisa que estivesse fora da minha vibração.
E aí entra essa lei de responsabilidade. Eu me responsabilizo pelo que me acontece e eu me responsabilizo pelas minhas reações. Você vê a importância disso? Quando a gente se responsabiliza, a gente entende, a gente para de brigar com a vida e a gente não é tão reativo diante das nossas provas e expiações, porque a gente compreende o que nos alcança. Se veio trabalhar algo em mim, veio com um objetivo maior, então eu vou aceitar. Então mostra a resiliência. O que é a não aceitação? A dificuldade de agradecer. A dificuldade mesmo de a gente não ser tão resiliente como a gente pensa, de não sermos tão bondosos, de não sermos tão misericordiosos, né? Falta entendimento, lucidez, elevação moral. O que é uma dor extrema? É que o nosso mundo interno está precisando se fortalecer. Falta de mundo interno, falta de crescimento nosso, de virtudes. Então me responsabilizo. Se me falta tal virtude, está me faltando resiliência, está sobrando dor, a vida está me trazendo uma necessidade de crescer. E que bom que ela trouxe, porque eu vou enfrentar. Tem um livro que eu amo, que é o Bhagavad Gita. Amo esse livro. E eu lembro que tem um momento, eu não vou dar spoiler do livro, não sei se vocês vão ler também, que é muito lindo, que ele fala assim, tem uma porta enorme, eu não vou dizer o que é que está por trás dessa porta, mas é enorme, é monstruoso e é muito grande. E tem uma pessoa de um tamanho de um ser humano, fez assim, o que vier dessa porta, seja lá o que aparecer, eu enfrentarei como um ser humano. Isso tem tanto simbolismo, porque ele fala assim, no sentido de caráter. Eu não vou me corromper. Seja lá o que vier, o que há de melhor de mim vai enfrentar isso. E eu acho que a gratidão ela traz isso, nesse conceito que a Joana traz, que o dicionário indo-europeu traz, que a filosofia vem e corrobora. Eu acho que diversas linhas e vertentes trazendo a gente para esse despertar do que é esse sentimento e a importância de ser grato por absolutamente tudo e parar de brigar com a vida e pararmos de sermos tão reativos diante dos nossos processos de aprendizagem e às vezes perceber que nós somos imaturos e está tudo bem. Mas não está tudo bem não no sentido de sermos cúmplices e postergarmos constantemente a nossa evolução. Está tudo bem de que eu estou tentando bastante, eu não estou conseguindo. Está tudo bem, continuarei tentando. Porque o nosso ego ele tem essas camadas que nos enganam de vez em quando. Enfim. E aí, voltando a falar desse ciclo vicioso, né, que sempre amplia o que é negativo. A mente se conecta com pensamentos negativos de baixa vibração, a perspectiva negativa já assume como uma verdade estabelecida as circunstâncias da vida. Esse olhar amplifica, piora as experiências vivenciadas. Então, tem um efeito que qualquer acontecimento pode vir a ser um agente que desencadeia esse ciclo mental. Comum as pessoas se sentirem frustradas ou com raiva a maior parte do tempo. Uma emoção ruim vai amplificando e reverberando umas nas outras. Eu acho que o final desse processo mais agudo são os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, de personalidade, né? Os transtornos de ansiedade generalizadas, crises de pânico, porque aí chega uma hora que nosso sistema, nossa psique fala, deu pra mim. Você tá deixando tudo no limite extremo, você não quer olhar para isso, e cheguei no meu limite. E aí tá tudo bem, se deu essa necessidade de reset, necessidade de a gente reiniciar, entender os pontos críticos do nosso processo de dor, trabalhar eles inteiramente, no intuito da autotransformação. Né? E esse ciclo vicioso, ele reverbera umas nas outras. Eu sempre gosto de dizer assim, olha, quando a gente vai criar a nossa narrativa e vai falar na frente de quem quer que seja, e no caso eu como psicoterapeuta, as pessoas chegam para mim e relatam, e eu entendo que aquele relato está carregado de emoção, e eu vou percebendo uma série de questões que não representam uma lógica. Principalmente que está tudo bem diante dos nossos relatos, a gente ignorar as partes correspondentes a quais implicaria a gente se responsabilizar com a nossa vida no momento atual.
Né? Então é muito comum, às vezes, quando a gente para pensar o que a gente está falando, a gente começa a amadurecer, começa a trabalhar, a dor dá uma trégua e a gente começa a ter uma recuperação. E a gente olha para trás e percebe uma série de padrões nossos que a gente quebrou. E não é que os problemas ficaram menores. Na verdade, nós crescemos diante do problema. Nós nos tornamos maiores. E a gente percebe uma série de questões nossas que a gente postergou, não quis olhar e chegou nesse estado. Né? E às vezes é uma crise de irritabilidade normal, as pessoas às vezes estão irritadas por qualquer coisa mesmo. Muita gente em desequilíbrio, muita gente precisando de ajuda. As doenças psicossomáticas cresceram bastante, os transtornos também, e a gente está aqui para entender e se ajudar nesse sentido. Eu me lembro, eu falo isso às vezes em palestra, numa cena que eu estava ali no semáforo do Sports Arena e tinha um homeless brigando sozinho com ele mesmo. Ele estava gritando. Ele não. Uma galeria invisível. Poderia ser também. Estava ali gritando, chutando lata, berrando, sozinho. E passa uma pessoa, atravessa a rua, achou que era com ele e começou a discutir com o homeless. E eu fiquei assistindo aquilo. É mais doido que ele. Aí você entende como às vezes a questão não é nossa, mas a gente está embaixo da vibração e a gente entrou num conflito que a gente está carregando dentro, que não tem absolutamente nada a ver com a gente. A pessoa estava brigando sozinho, por que você entrou nessa briga? Ele já estava brigando com a vida. E pela falta de entendimento e esclarecimento, a gente entra na mesma frequência porque a gente também não está bem. Porque eu fiquei imaginando, mas para ele discutir com o homeless nesse estado, coitado, sem roupa, com o carrinho virado, porque ele pelo menos está com cara de que está, né, com a condição melhor, pelo menos mentalmente deveria. Então mostra como a gente entra fácil em questões porque está na nossa vibração, na nossa frequência, no mesmo nível que estamos. Porque se a gente está mais elevado, não alcança. Se a gente consegue respirar, dizer, meu amigo, calma, o que está acontecendo? Se não tem jeito para diálogo, fica com Deus, meu filho. Estou seguindo o meu caminho. Não alcança a gente. E a gente às vezes assistindo a vida de fora, quando a gente não está tão envolvido em nossas questões, a gente começa a perceber padrões nossos. Né? Uma palavra de uma maneira mais agressiva, um tom que a gente não gosta, reverbera algo em nós. E entra na nossa zona de conflito. Né? André Luiz fala, o pensamento forma a imagem atrai semelhante. Com certeza. No físico e no espiritual, né, Dona Ivone? E ainda falando do ciclo vicioso, ele fala, a ingratidão nos deixa com o ânimo abatido pela sensação de desventura, quando não revoltados com o mundo, gerando infelicidade ou energia espiritual negativa que gera mais carência na vida. Aí vira uma bola de neve, né? Eu peguei essa foto que mostra uma pessoa que entrou no vício da bebida e o assédio espiritual dela, um dos livros que tem de Chico. Né? E aí a gente, muitos vícios também no intuito de conseguir suprir um vazio muito grande que a pessoa traz na alma. E vício de internet, álcool, droga, sexo, e seja lá mais o que vocês possam imaginar, comida, né? Que as pessoas utilizam para dizer, eu estou num vazio tão grande, então em vez de preencher esse vazio com coisas que me edificam, deixa eu colocar o que não presta, né? Mas ali tem um processo de dor. E junto com aquilo vem a sede espiritual que nubla mais ainda a nossa invasão. E o que é a revolta se não estar brigando com a vida e brigar com Deus? Eu não sei vocês assim, mas assim, parando para pensar, é um pouco de petulância da nossa parte. E achar que Deus está fazendo alguma coisa errada. E que nós estamos certos. De algo que a gente mesmo atraiu para a nossa própria vida. Mas a gente é assim mesmo, a gente briga, ainda fala desaforo, né? Ainda fala, não quero papo contigo. Não é verdade? A gente briga com a vida, a gente desiste, a gente se revolta. E pessoas que até já dizem que são ateias, que elas não acreditam em nada. Se não tivesse um mundo assim, Deus não estaria. Que Deus é esse que deixa tanto sofrimento e tanta dor? Não compreendendo ainda do processo de despertar individual. Mas aí, passando para entender que somos responsáveis por isso, entendendo que existe um comprometimento interno e uma vontade genuína, sem ser romantizada, de olharmos para a gente mesmo. Isso é muito importante. Porque a gente romantiza muito quem a gente é.
na hora que a gente vai narrar as nossas questões. E tá tudo bem perceber aspectos de nós que a gente não gostaria. E a gente tá aqui para se melhorar, se trabalhar. E aí a gente tem um círculo virtuoso, que a mente se conecta com pensamentos positivos, de alta vibração, cultivamos virtudes, valores e sabedoria diante das circunstâncias da vida. A perspectiva positiva traz lucidez. Esse olhar também amplifica e melhora as experiências vivenciadas, tornando-as agradáveis. A humildade nos faz entender o fluxo e aprendizado da vida. E aí a gente está com uma postura mais humilde, de aprendizes mesmo, de aceitação. Porque a revolta mostra um pouco de orgulho. A revolta mostra bastante de características individuais nossas diante do mal. Do mal que estamos carregando dentro da gente, que a gente conectou com o mundo. Porque a humildade nos faz ter essa postura de que não estamos com a razão, de que estamos aqui para aprender, que existe algo maior e melhor sendo trabalhado dentro de nós. Isso requer humildade. O orgulho cega a gente. O orgulho é de julgamento, não é verdade? Assumindo essa postura aí, que esse lugar de que a gente não está, que a gente não tem condições. Todo julgamento ele é arbitrário, né? A gente está assumindo uma condição que a gente ainda não tem. A gente não alcança ver com profundidade aspectos do ser humano, nem da gente mesmo. Então é bom deixar em aberto para a gente começar a ressignificar o mundo que a gente está vendo. Quer dizer, eu preciso melhorar minha vibração até para ver o mundo de maneira elevada e as pessoas também. Para ver tudo de uma outra conotação, de um outro contexto. Então o ciclo virtuoso ele traz isso, né? Que nos sentimos gratos e, consequentemente, em paz e aumentamos nossa gratidão a Deus diante da vida. Eu dou espaço para novos sentimentos mais elevados. E esse discernimento e sabedoria, ele se intensifica de forma exponencial, reverberando Deus em nossos sentimentos e nossas ações. Então, você imagina o que é isso? Nossas ações e sentimentos começar a reverberar Deus? Eu começar a reverberar Deus em tudo que eu sinto, penso e faço? Será que a gente consegue entender esse estado de graça? A Joana fala, mas será que a gente consegue fazer isso? A gente entrar em conexão tão profunda e tão elevada que tudo que eu penso, digo e faço reverbere Deus. Já pensou? Teoricamente, pelo menos, é muito lindo de pensar dessa forma, não é? Imagine que a gente consiga evoluir nesse estado, porque tem pessoas na Terra, segundo a Joana, que já estão nesse estado. Eu digo, gente, que alívio não deve ser, não ter nenhum peso no nosso coração, não ter um olhar atravessado para ninguém, não é? Tão leve, estando no mundo, se movimentando no mundo. E vai explicando que quem é grato, naturalmente, é abençoado pela felicidade, pela saúde, espalhando as ondas de grande contentamento que o envolvem, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. Habitualmente, as referências dizem respeito ao contágio do mal das doenças, dos dissabores, da infelicidade. Nada obstante, também ocorre o que diz respeito à alegria, à esperança, à comunicação jubilosa, ao serviço edificante e à conquista da saúde. Porque não teria como a gente ficar doente se a gente vibrasse bem mais elevado. Impossível. Nem as doenças do corpo, nem as doenças da alma. Até a menor gripe. Mostra, né, um sistema imune baixo, mostra também, digamos, a imunidade espiritual baixa. Tristeza, melancolia, raiva, irritação, tudo isso. Descontrole emocional, reverbera em nossa saúde mental e nossa saúde física. Né? Então é importante a gente entender, existe estágio de pensamento, tem pessoas que estão pensando tudo que é nobre, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é elevado. É nisso que deveria estar ocupando os nossos pensamentos. É isso que a gente deveria estar entendendo. Então a gratidão, por isso mesmo, tem um caráter de amadurecimento psicológico, porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos que auxiliaram a chegar ao lugar em que se encontra.
Porque existiu um processo que fez parte da minha vida, que foi extremamente necessário para eu estar onde eu estou. As pessoas, os meus antepassados também, compreendendo um processo gradativo. As pessoas que cruzaram o meu caminho, situações e circunstâncias, também foram importantes, porque permite um estado de consciência que eu estou hoje. É claro que a gente fica olhando coisas que a gente não teve, que a gente não conquistou, o que a gente gostaria que tivesse sido. A gente perde muito tempo com isso, né? Mas seria importante também a gente parar para refletir o que a gente já tem, o que a gente já conquistou e todo o nosso potencial de autotransformação e evolução moral. Que, mais uma vez dizendo, quando a gente entende certos conceitos, que eles entram no nosso coração no sentido de eu compreendo isso e faz todo sentido, é porque eu já tenho condições de aplicar na minha vida. Caso contrário, eu não conseguiria. E eu preciso entender isso, porque isso é importante. Porque a gente tem uma autossabotagem muito grande. Não é para agora, não, eu não consigo, não tá tudo bem, eu não consigo. Não. A gente cria, às vezes, toda uma programação equivocada de algo que a gente já tem potencial para fazer. E mais uma vez dizendo, tá tudo bem se a gente não conseguiu, mas desde que a gente esteja tentando, né? E é importante quando a gente amadurece a gente perceber certas coisas. Sabe, eu até pedi autorização para esse meu amigo para eu contar o caso dele, mas eu não vou falar o nome dele, eu moro em São Paulo, que ele não entendia a família que ele estava inserido, né? Que ele via uma família de pessoas bastante difíceis, assim, ele não se identificava, né? E ele, meu Deus do céu, não é possível, eu não identifico ninguém da minha família. Sempre foi o questionamento dele. É uma pessoa muito amorosa, muito gentil, assim, muito bondosa. E eu digo, olha, existe um propósito para eu estar nessa família, né? A gente refletia juntos aí algumas questões. E aí, na época da pandemia, né, ele ainda teve que conviver mais de perto com a família dele. E pelo que ele descrevia, parecia um grupo carne. E tá tudo bem, todos nós temos aí nossos grupos carnes aí para enfrentar. E foi muito interessante que, devido a estarem todos confinados dentro de casa, ele trouxe o estudo do Evangelho. O irmão dele gostava mais de filosofia, e eles foram mesclando esses estudos. E começou ali uma sementinha a ser plantada e uma transformação dentro daquele ser familiar. E quando voltou, que as pessoas podiam se encontrar, alguns familiares foram para os centros espíritas, outros para outra prática religiosa, alguns viraram terapeutas, outros buscaram dentro seguindo aí essa parte de filosofia. E hoje em dia, todos eles estão envolvidos em projetos com o coletivo. Todos eles se transformaram. Aí eu falei, tá vendo a importância de você no seu ser familiar? E sendo que algo em você estava sendo trabalhado, a misericórdia, a compreensão, a paciência no processo do outro, nada está desconexo, né? E algum motivo pelo qual você encarnou nessa família. Existia um propósito, e não estou sugerindo que ninguém tem que ser herói de nada, não se trata disso. Mas existia uma necessidade de todos os envolvidos ali de estarem juntos e trabalharem o que é melhor deles para conseguir estabelecer realmente um núcleo familiar. E esses dias ele afirmou, eu consegui transformar um vínculo karmático em amor. E eu achei isso muito lindo. Porque você conseguiu, de um karma, claramente você fala, não é o amor que nos une, mas no final da vida você fala, agora eu amo essas pessoas. Não é maravilhoso isso? Não é amadurecimento de um ser? Depende de muitos que o seguiram nesse caminho. Então ele precisou daquela família também. Precisou dessas pessoas que com certeza eles têm um vínculo. Não estamos desconexos no mundo. Temos todos uma ligação, né? E se tem um sistema familiar doente, a gente precisa olhar para ele. Porque é o nosso sistema também. Não está desvinculado de nós, né? Para quem se identifica com o caso. Então esse é um olhar mais amadurecido. Então a gratidão é o sentimento que desencadeia o reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima, nossa mudança interior, e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Porque a gratidão nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você, concentrando
sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele lhe presenteia. E você começa a se sentir grato por tudo e todas as bênçãos que você tem na sua vida, que você nem sabia que você tinha, e consequentemente você começa a sentir uma felicidade, estando aqui na Terra. Uma felicidade relativa, sim, ela é possível. Né? E ainda na perspectiva da gratidão, né, que ele fala mais uma vez, que eu trouxe essa frase que eu gostei muito, que é: permite-nos ver valor, virtude e benefício em tudo que nos acontece. Então, nesse sentido, a gratidão pode ser considerado o antídoto para muitas formas de sofrimento. Na verdade, não exigindo nenhum treinamento especial, estudos teológicos ou prática exaustiva. A gratidão pode ser a prática espiritual definitiva. E a Joana fala que a gratidão pode ser uma prática devocional, onde você simplesmente se concentra e se sente grato. Né? Quando a pessoa está no estado da dor, onde ela está muito revoltada, eu gosto de fazer um exercício que você pega um papel, respira, me fala 3 coisas boas na sua vida que você se sente grato. Né? Porque a pessoa está tão ali envolvida no processo de dor que ela respira. Vamos lá. 3 coisas aí que você se sente grato. Eu lhe dou 30 segundos. Liste aí o que você se sente grato. Né? Que de bom que tem na sua vida. Porque se a pessoa está em depressão, se ela está triste, ela não consegue ver nada. E ela esquece que ela tem família, ela esquece que ela tem amigos, que ela conquistou algo de muito bom. Às vezes tem uma alma muito sensível, tem uma alma com muita empatia, tem uma alma com mediunidade, tem uma alma que se desconectou com o seu propósito de mundo, veio fazer um trabalho lindo e está um pouco perdido. Ali tem um ser extremamente sensível e especial na maioria das vezes, né, que se perdeu no caminho. Então a gente está aqui para se ajudar, olha. Né? Vamos praticar essa gratidão e perceber o que de bom você tem para desconectar todo esse sofrimento e a gente ajudar a reprogramar isso aí. Porque tem alguma coisa aí que você se perdeu e a gente está aqui para ajudar. E você não está vendo com clareza. Então a perspectiva da gratidão, ela traz isso como uma prática devocional onde você pode se sentar depois da sua oração ou antes ou em meditação e começar a perceber do que você se sente grato na sua vida. Né? E aí, ainda falando dessa perspectiva, eu tracei alguns pontos que eu achei importantes, né? Vou olhar daqui. Que faz reconhecimento das oportunidades de aprendizagem e evolução, reconhecimento dos esforços dos outros e da ação de Deus, porque a gente é muito ajudado no físico e no espiritual, a gente é muito auxiliado. Transformação em ações de amor e solidariedade, conexão com as leis universais e com o amor divino, antídoto contra o egoísmo, liberdade das amarras do orgulho e da vaidade, aproximação da paz interior, da solidariedade, da elevação moral, alinhamento com o bem maior e com Deus. Então a Joana, ela traz todas as informações vinculadas à gratidão dessa perspectiva, como muda o nosso olhar para o mundo. Muda o meu sentimento e a maneira como eu me movimento no mundo. Que é o meu mundo interno, o que eu vejo, o que eu sinto, minhas ações, minha interpretação, o que eu escuto, o que eu vou lá e reproduzo, o que eu estou entendendo, sou eu. Às vezes eu falo, olha, nosso olhar está tão condicionado, é tão repetitivo no automático, que eu já trago uma série de coisas como verdade sem nem questionar. Sem nem questionar a minha lógica, às vezes. Você fala, essa história não está batendo. Para mim mesma, dentro daquela narrativa que eu criei. E a gente precisa duvidar da gente, muitas vezes, principalmente se a gente está no sofrimento extremo. Porque a gratidão, ela traz paz, ela traz entendimento, ela traz conexão com o propósito, ela traz essa oportunidade de evolução, essa conexão de viver mais para nós mesmos. A gente vive para um coletivo e a gente está muito acostumado a viver para a gente. Vou fazer o que é melhor para mim, vou pensar primeiro em mim. Eu não sei quando é que começou isso. Existe uma diferença, pelo amor de Deus, do alto amor, que a gente não discute, que ninguém vai ficar aqui se deixando ser maltratado, invadido, desrespeitado, agredido em vários níveis de agressão. Não estou falando disso. Eu estou falando e a gente já conseguiu se curar internamente e pensarmos num todo, num contexto, num grupo familiar, né? Geralmente as pessoas que são muito envolvidas com família conseguem entender isso. O que é melhor para minha família, não vou pensar só em mim. As mulheres sacrificam muito na família, né? Fazer o que é melhor para todo mundo, pensar melhor num todo. Isso vale em tudo que a gente faz.
numa empresa, no grupo familiar, no coletivo, como sociedade, na casa espírita também. Fazer o que é melhor para todos. Se eu fizer essa ação, isso vai repercutir em todo mundo, isso vai causar mal-estar, não vou fazer isso. Qual é a melhor maneira de eu resolver essa questão na minha vida? Então isso é importante, né? Eu preciso estar no alinhamento, no bem maior com Deus. E eu preciso pensar em ações mais elevadas, diante daquilo que eu estou fazendo. E eu estou falando do bem, não vou nem falar quem deliberadamente faz o mal. Né? A gente está falando do compromisso com o bem maior. E a gente está falando de um sentimento mais elevado. E ainda na perspectiva dessa gratidão, né, compreendendo as leis de causa e efeito, né, ela não se concentra somente com o externo, as consequências e os sofrimentos. O sentimento de gratidão mostra a compreensão do que está por trás das causas que geraram as consequências. A gente não vai ficar focando somente nas consequências. A gente já tem entendimento que eu preciso entender por que isso aconteceu. Eu preciso refletir o que está acontecendo e o porquê. Né? Porque a gente tem essa mania de que nós somos vítimas do mundo. Nós somos vítimas de todo mundo. Todo mundo, quando vai narrar uma história, narra como vítima. Não, que sofreu, que ficou extremamente magoada, que a pessoa foi injusta, que a situação é isso, o chefe, marido, companheiro, filho. Tem um ditado lá no Brasil que diz: o ser humano, não sei se é no Brasil só, o ser humano só aprecia o que não tem e o que perde. O que não tem e o que perde, verdade. Um dia tem tudo e não está percebendo. Tá muito fácil não dar valor, né? Tá muito fácil, merecimento. Não deu valor, tá bom, deixa eu tirar. Peraí, agora eu quero, né? Então, o que é isso? Eu preciso entender o que me gerou aquilo. Eu preciso me responsabilizar. Se eu acho que a culpa não é minha, a culpa é sempre do outro, e eu estou projetando no outro, se eu não tenho responsabilidade, então eu sou uma irresponsável. E aí eu sou uma criança, que nada fui eu. A criança, eu digo, é justo, porque a criança não responde por ela. Responde pelo adulto que está ali tomando conta dela. Mas o adulto responde pelo adulto. E quando a gente fala, mas qual é a parte que te corresponde? Se a pessoa ficar extremamente chateada, já mostra que tem muita coisa ali. Né? Porque às vezes as pessoas são bem reativas diante do... Tá, e a parte onde você é responsável? Porque a parte que te corresponde é a sua parte. Você está envolvida com o seu próprio processo evolutivo. O outro é o outro. Está logrando o que ele melhor consegue ser. Mas e você? A gente vai precisar olhar para isso. E isso também está vinculado à perspectiva da gratidão, porque eu agradeço esse sofrimento e eu reflito não sobre as consequências. Ninguém sofre por sofrer. A expiação ela não vem só para a gente ficar... Eu não pago nenhum débito karmático sofrendo e trazendo dor para a minha vida. Quem acha isso não entendeu a expiação. Expiação é transformação. Expiar é desfazer. Quando você vai na origem da palavra, é desfazer. Eu estou desfazendo algo que eu criei. Eu estou construindo algo dentro. E eu trabalho para quitar isso para o coletivo e principalmente dentro de mim. Porque senão não faria sentido. Dor por dor não faz sentido. Então, em vez de a gente responsabilizar o outro reagir, que a gente possa olhar pra gente, aí não adianta também se vitimizar pela segunda vez, porque até quando a gente entra nesse processo, fala, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso, aí empurra pelo inconsciente, não quer ver, é um trabalhão que a gente dá. Mas quando a gente entende e a gente integra, a gente trabalha. E fala, deixa eu construir a virtude correspondente e deixa eu auxiliar grupos, coletivos. Então, quem está envolvido extremamente na causa animal é porque, muito provavelmente, teve algum trabalho... Não vou dizer que é uma regra fixa, por favor, não me entendam mal, não é isso. No espiritismo as coisas não são assim. Mas são pessoas que trabalharam com experimentos com os animais, o maltrato, se veio desenvolver a sensibilidade, às vezes sem auxiliar em casas de acolhimento animal. E o mesmo das casas espíritas, né? A gente vem trabalhar de uma série de questões e compromissos que a gente fez para também estar se lapidando internamente e também porque a gente tem uma proposta com o coletivo, o desenvolvimento. Nada está solto. Então eu preciso entender de que forma, ativamente, eu vou responder para aquilo, eu me responsabilizo e eu trabalho em prol disso. E eu me sinto grata.
por estar contribuindo, por estar me transformando, entendendo as consequências e principalmente trabalhando nas causas. E aí a elevação espiritual em poder agradecer aquela experiência, ou seja, qual o ensinamento que a vida está trazendo vai causar o despertar da minha consciência. Portanto, também pode ser, por direito próprio, uma forma real de espiritualidade. Entendendo mais uma vez que a prática devocional de sentir gratidão, de sentir grato, de estar em estado de graça, é uma prática devocional. A Joana fala que por si só, se a gente tivesse isso, já bastava. E em ser grato por tudo, inclusive pelos males que outras pessoas nos fazem, ser grato aos professores, aos espíritos superiores, a cada amanhecer, ser grato aos pais, à família, aos amigos, aos bens, talentos, auxílios que Deus proporcionou, ser grato aos adversários, ao sofrimento e à dor decorrente das provas retificadoras e renovadoras. A gente sai agradecendo absolutamente tudo. É como a gente entendia agora. Agora faz sentido para mim, vou começar a agradecer a todos e a todas e entender o que isso está me trazendo. Nada com por certeza, acaso. nada é por acaso. E de agora em diante vocês vão agradecer absolutamente tudo agora. Porque vocês já estão entendendo. Você já tem. E aí tem uma poesia que eu acho muito linda, que alguns de vocês já viram, aí vão ter a oportunidade de ver de novo. Que é de Amado Né, eu traduzi para vocês. Eu amo poesia. Perto do meu acaso, eu te bendigo, ó vida, porque nunca me deste esperança falida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida. Porque vejo no fim do meu rude caminho, que fui eu o arquiteto do meu próprio destino. Se extraiu o mel ou fel das coisas, foi que nelas pus mel ou bilhas amargosas. Quando plantei roseiras, não colhi senão rosas. Certo, a minha juventude vai suceder o inverno, mas tu não me disseste que maio fosse eterno. Julguei sem fim as longas noites de minhas penas, mas não me prometeste noites boas apenas, e afinal tive algumas santamente serenas. Amei e fui amado, o sol beijou minha face. Vida nada me deves, vida estamos em paz. João Cristóstomo Ruiz de Neiva, é um espanhol. Eu acho muito lindo esse. Eu falei assim, que deve ser espiritualista ou espírita, porque ele entendeu a vida. E eu não sei vocês, mas quando eu li esse poema, me deu uma sensação de você estar de bem com a vida, em paz com a vida, você não está me devendo nada. Está tudo certo, no lugar que eu deveria estar. No caminho que eu estou, dentro do processo que é possível para mim. Né? Traz uma paz quando a gente lê esse tipo de coisa, quando a gente lê os livros que nos edificam e nos faz compreender melhor. Sensação de dever cumprido. Essa sensação acho que vai demorar um pouco mais para mim. De dever cumprido, né? Mas de que a vida não está me devendo nada, eu acho que deve ser um alívio. Porque está constantemente achando que algo está errado, está injusto ou está fora do lugar. É muito incômodo. Está tudo errado, está tudo fora do lugar. Eu não estou vivendo a vida que eu vim viver e esse tipo de conflito. Então, a gratidão e a elevação espiritual. Somos espírito imortal encarnado. Estamos na vida para aprender a desenvolver a disciplina, exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, trabalhar e realizar tudo o que for bom para a nossa evolução, mas sempre com um sentimento de gratidão. Nesse exercício, vamos desenvolver harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus. E às vezes a gente é bem negligente desse relacionamento com Deus. A gente ainda não entende que Deus está dentro e está fora, não cria essa conexão. Essa conexão ela é fundamental. E uma prática devocional ajuda, seja meditação, oração, aquilo que te conecta, que te eleva, e você começa a praticar isso todos os dias. Estreitar esse relacionamento com o plano superior, sentindo grato. Sabedoria e compreensão da aceitação de cada detalhe da nossa vida. Direciona a algo eterno e duradouro. Compreendemos os ensinamentos de Deus e a vivência temporária, nos projetando para o que é eterno e elevado. O que de fato tem valor para mim, tudo que é eterno, essencial, coletivo,
amoroso e espiritual. E eu preciso compreender isso. A gente vive para o espírito, a gente não vive para a matéria. A gente vive para aquilo que é essencial, a nossa essência divina, o que é coletivo. A gente vive para o amor. É importante a gente mais uma vez enfatizar essas coisas, porque a gente fica tão envolvida com as coisas do mundo e as coisas da matéria que a gente esquece, né? Fica pouco tempo para o que de fato é essencial e muito tempo com o que infelizmente é provisório. A gente perde muito tempo em conflitos que não significam nada. Muito barulho, muito ruído interno. E pouco mundo interno e pouco daquilo que realmente faz parte da nossa essência, está sendo identificado e potencializado. Então, gratidão ele não é algo racional, porque é um sentimento que vai sendo trabalhado ao longo da jornada evolutiva, depurado e elevado. Então, ele é depuração da bondade, da beleza, da justiça. Gratidão não é mensurada. Entendemos o valor essencial das experiências, ou seja, entendendo o resgate da essência. Requer profundidade e espiritualidade. Mais uma vez, estou resgatando o que há de melhor em mim. Né? Eu estou intensificando as minhas questões em resgate da minha essência. Estou resgatando o meu eu superior, estou resgatando a minha consciência crística e eu estou trazendo isso para a minha vida. E gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois a irradiação do próprio amor, o agradecimento é ainda a demonstração de educação. O que recebe, que vem ao teu encontro por diversas linhas de manifestação, é permissão de Deus. Ele, o Senhor do Universo, é onisciente e sabe de antemão o que mais necessitamos para o nosso bem-estar. O agradecimento deve estar presente em tudo, em todos os acontecimentos da nossa vida. E aí a gente pensa que além de a gente ser mal educado, a gente é mal agradecido, né? Porque a gente reclama de absolutamente tudo. Em alguns momentos a gente está reclamando de tudo que nem a gente está se aguentando. E fala, gente do céu, com esse pensamento, preciso botar uma música que não está dando. E a gente precisa aprender que a gente precisa ser educado e bem agradecido, em vez de ser mal agradecido a tudo que nos acontece. Existe um ser onisciente, onipresente, onipotente, que está regindo a todos nós e sabe o que está fazendo. Na dúvida, entrega para quem entende. Já que eu não estou vendo nada com clareza, vou entregar para quem de fato sabe resolver e consegue entender. Então, quando dou atenção ao que corre bem comigo, eu sou grato por isso, sou invadido por uma sensação de felicidade, sinto abençoado pela vida e, por consequência, a vida me abençoará mais ainda. A gratidão faz bem à saúde, é sintonia plena. Né? E aí, com o plano superior da vida, a gente se torna feliz e positivo. E é isso que a gente veio falar sobre a gratidão hoje, que eu terminei provavelmente no horário que nunca aconteceu antes. Para a gente entender mais sobre o que é esse sentimento e que a gente possa trabalhar dentro da gente. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Gratidão. Gratidão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todos esclarecidos? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Pois é. Então é isso. Gratidão é um medicamento do espírito, um sentimento de almas elevadas. A gente vai chegar lá. Eu vou deixar aqui na referência bibliográfica, caso vocês se interessem, que eu peguei essas informações. E muito obrigada por estar aqui hoje. Eu genuinamente me sinto agradecida por contribuir com o tema. A gente está aqui nesse momento fazendo esse trabalho com vocês. Francesca, lembrando do pessoal.